Hello, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vamos lá aprender essa pele maravilhosa que eu fiz com a maioria dos produtos da Mahave. A pele já está com a base aplicada e aí eu inicio com as marcações de contorno, utilizando o corretivo siliconado na cor 06, que é um lançamento da marca. Foi lançado recentemente, em torno de um mês atrás. E aí eu recebi os 6 tons para testar e ele é simplesmente maravilhoso, gente. Olha isso. Você vai aplicando, já vai esfumando e ele esfuma super bem. Tô utilizando a esponjinha aí porque eu achei que ficou um pouquinho marcado. Você pode utilizar um pouco menos e ir construindo camadas, tá bom? Eu tô utilizando um pincel menorzinho, um kabuki reto. Esse é aquele pincel double da Macrilan que eu já mostrei aqui várias vezes, é o que eu utilizo para fazer o esfumado dos contornos, né? E olha aí, em relação ao outro lado, eu já tinha testado o corretivo do outro lado, achei que ficou até melhor do outro lado, só que assim, um ficou mais escuro que o outro e aí eu venho compensando. Achei que ficou um pouquinho mais escuro e aí eu compensei aí, apliquei mais um pouquinho e já foi esfumando. A dica para esse corretivo é você não esperar que ele seque, tá? Já vai fazendo as marcações e vai esfumando. Não vai marcando o rosto todo e aí esfumando depois, porque vai ficar difícil de você esfumar. Ele é um corretivo líquido, então ele vai secar e aí depois que ele estiver seco vai ficar bem difícil para você trabalhar. Tô fazendo aí a marcação na testa, né? Dos contornos na testa. Faço essa linhazinha assim, né? E vem esfumando em direção à raiz, sempre levando para a raiz do cabelo, tá? Utilizei esse pincel aí, continuo utilizando o pincel, né? O kabuki reto, eu acho melhor. Se você quiser utilizar a esponja, ok, não tem problema. Já falei para vocês que foram 6 tons lançados, né? 6 tons de entrada desse corretivo. E agora tô utilizando, tô fazendo o contorno no nariz. Aí tô utilizando um pincel um pouco menor, um kabuki angulado pequeno. Eu acho melhor para trabalhar essas partes, esses detalhes. E aí a aplicação eu sempre parto, né, do início da sobrancelha em direção ao nariz. Eu achei que ficou bem legal essa correção aí do nariz dela. Ficou bem bacana. Adorei, venho com a esponjinha só ajustando ali, tá? Se for necessário. E agora estou utilizando o corretivo siliconado também, só que outro tom 03 para fazer a iluminação, né? Para fazer aquele contraste entre luz e sombra. E aí fica ao seu critério se você acha melhor começar pelo contorno ou começar pela iluminação. Eu particularmente gosto de começar pelo contorno porque ele me dá mais referência, tá, gente? Ele me dá bem mais referência em relação a começar pela iluminação e depois o contorno, mas é o seu critério, conforme você aprendeu ou conforme você se adaptou melhor. Eu me adaptei melhor assim, dessa forma. E aí a gente tá fazendo aí o triângulo, né, invertido. Aplico uma camada generosa, tá, gente? Nada de economizar, que ele tem que fazer uma camada bem uniforme e aí já vou esfumando. Esse tom 03 é o meu tom, é o tom que eu utilizo para o dia a dia. Utilizo esse corretivo muito, 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 ele é muito bom. Ele tem uma durabilidade ótima e para mim a cobertura dele é uma cobertura média, mas que é muito satisfatória para mim, né? E aí na Manu também ficou bem legal. Esse também é o tom que ela utiliza, inclusive ela me falou. E aí eu venho esfumando com a esponjinha, já trabalho com a esponjinha aí, porque eu não curto muito trabalhar com pincel nessa área, né? E aí agora eu venho com pó translúcido negro da Mahave. Esse é o nome dele mesmo. Tem escrito atrás, assim, negro. Esse pincel é aquele da Macrilan, que eu já mostrei no Instagram pra vocês. Quem ainda não me segue lá, viu? Esse pincel, ele é mais fofo, então ele me dá um acabamento melhor em relação à aplicação de pó de contorno. Ele marca menos, então eu consigo trabalhar com ele melhor os contornos. Eu gosto, prefiro. Esse é um pincel que eu ganhei recentemente, acho que tem uns 2 meses atrás, e eu amei, simplesmente. Então eu tinha acabado não selando ainda os contornos, aí eu volto para a parte da iluminação, que na verdade eu só faço depois que eu selo o contorno.
E agora eu tô selando a iluminação com um pó translúcido. Você pode utilizar qualquer pó translúcido da sua preferência. Eu utilizo sempre um meio amarelado, principalmente para a pele da Manu, que puxa bastante para amarelo, mas a maioria das minhas clientes eu utilizo uma misturinha de um pó translúcido amarelado com um pó cintilante para ficar aquele acabamento mais acetinado, que não é aquele acabamento totalmente mate, né? Você pode utilizar qualquer pó da sua preferência. Esse pó não é o da Mojave, porque a Mojave não tem pó translúcido solto, somente compacto. Mas nessa hora da selagem, de toda a parte de iluminação, eu gosto realmente de trabalhar com o pó solto e depois o pó compacto, vocês vão ver aí. E com a esponjinha, tá, gente? Eu não sou fã de aplicar o pó translúcido com pincel, porque eu acho que não faz uma selagem legal. Mas, como eu falei, é a preferência de vocês, tá? Eu prefiro vir com o pincel na segunda etapa, quando eu aplico um pó compacto, né? Juntamente com o translúcido para depois, né, fazer uma segunda selagem. E aí eu fiz a iluminação na testa, né? Cuidado para não invadir a parte do contorno, isso é muito importante. Sempre trabalhando com a esponjinha. Se precisar, você retoca ali a parte do contorno, né? Ajusta. E aí eu venho selando com o pó translúcido e a esponjinha, essa esponjinha da Michele Palma. E aí eu estou selando terminando de selar, né? E volto com o pó negro, né? O pó translúcido negro. Só mesmo para ajustar caso eu tenha invadido um pouco com o pó solto, né? E agora eu venho com pó compacto, cor 03 bege claro, que é o tom da Manu. Para fazer a segunda selagem, né? Vamos colocar assim. Quando você usa o pó compacto em cima do pó translúcido, eu sinto que a pele fica melhor acabada, sabe? Então, eu gosto muito desse efeito. No final, a pele fica muito viçosa, fica muito bonita. Então, é como se você expulsasse o pó translúcido com o pó compacto, mas na verdade o pó translúcido já está aderido, né? Já fez aquela camada, então você tá vindo com uma segunda camada, como se fosse uma segunda camada protetora, né? De pó. E esse é um dos aspectos mais importantes da maquiagem, porque é o que faz a sua pele realmente durar, né? Ter maior durabilidade. E aí eu gosto de trabalhar com um pincel aí, eu já não gosto de trabalhar com a esponja, porque a gente tá trabalhando com pó compacto, então o pó compacto ele é um pouco mais grosso, né, que o pó solto, e aí eu já não gosto de fazer uma segunda camada com a esponjinha. Já prefiro o pincel aí, porque ele deixa aquele efeito mais espalhado, né? E aí, agora sim que eu vou selando o contorno do nariz, eu deixo sempre o contorno do nariz pra selar por último, né? Porque me dá uma dimensão melhor, porque o pó acaba invadindo, né, um pouquinho o contorno escuro, então eu deixo pra selar tudo no final. E aí, ajustando esses passos de estar sempre voltando com o contorno, é normal, eu sempre faço isso. E aí eu selei tudo com um fixador líquido, né, uma bruma. E agora eu venho com o Nude Blush da Mojave. Esse é o 04, Cappuccino e Cookie. Ele é um pouquinho mais avermelhado, né, é um tom de blush um pouquinho mais avermelhado. Lembrando que o blush, a aplicação de blush é nas maçãs do rosto, tá? Você não vai aplicar ele no contorno. E eu vim com um segundo blush, que é o Cobre Bronze, para dar uma iluminada. E agora eu tô usando o iluminador líquido, que também é novidade da Mojave, inclusive a edição limitada. Ou seja, se você não comprar logo, você pode ficar sem. E aí eu espalho com um pincel de cerdas sintéticas. Você pode utilizar ele tranquilamente em cima já da sua pele selada, porque ele não retira, gente, e ele é muito pigmentado. Qualquer cor que você pegar desse iluminador líquido da Mojave, ele é assim. Ele é mega pigmentado, ele super aparece na foto, ele fica muito bom. E aí, logo em seguida, eu sempre venho retocando o blush e o contorno para misturar os efeitos. E aí, em seguida, eu tô aplicando nas outras regiões, né? Que é no arco e na pontinha do nariz. Não gosto de utilizar iluminador no queixo nem na testa.
A testa principalmente porque é uma zona de oleosidade, né, da maioria das pessoas. Então, assim, nem no nariz eu gosto, pra falar a verdade. Mas, assim, dependendo do tipo de pele, eu utilizo. E aí eu venho com um pincelzinho de iluminador, dou uma borrifada nele com fixador. Essa é uma estratégia pro iluminador estourar um pouquinho mais, né, brilhar mais e durar mais também. Esse pincel da Michelle Palma, maravilhoso, gente. Que pincel é esse? Sério. Eu sonhava com esse pincel e graças a Deus consegui ele lá com a Beleza e Estilo, minha parceira top. Eu tô utilizando aí o iluminador Bege Pérola da Mahave também. E olha só essa explosão de brilho. Essa estratégia do iluminador por baixo, o iluminador líquido por baixo e o compacto por cima também ajuda o iluminador durar mais, né? Provoca uma maior durabilidade na maquiagem. E é isso, gente. Essa pele tá pronta, maravilhosa. Olha isso, linda! E essa maquiagem, vocês vão ver agora. A maquiagem prontíssima. Olha aí. Mano, maravilhosa, né, gente? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar o seu curtir. Compartilhem com as amigas, compartilhem com todo mundo. E é isso. Um beijo. Tchau!